Isso, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, viu? Então é só para que vocês realmente tenham esse material em mãos. Eu vou apresentar novamente para vocês, eu vou começar nossas apresentações, os nossos slides. Antes da nossa apresentação, eu só queria mostrar para vocês a apostila que vocês já têm lá. Parabéns, colocou um poema muito motivador, né? Que bom que vocês gostaram, isso é muito bom. Motivação hoje é tudo, né? Na nossa vida. Então, aqui, ó, vocês têm essa apostila que eu já disponibilizei lá no grupo. Vocês tiveram a curiosidade de olhar lá esse material ou ninguém olhou lá ainda? Olharam ou não? Eu dei uma olhada. Tá Eu bom. olhei. É Isso, maravilhoso o conteúdo. muito bem, tá? Então, aqui, essa é a apostila. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de fazer impressão dela, podem fazer impressão, até porque é um material que vocês podem ter, né? Pode fazer um arquivo no computador de vocês, ou no celular, quem estiver usando o celular, porque é um material muito bom, que vocês é bom que vocês tenham esse material para que possa ajudar vocês no futuro de vocês como professores, porque nós sabemos que nós, professores, nós precisamos ler muito, né? A gente precisa ler. E esse material vem para isso, né? Para ajudar, para nos ajudar, tá bom? Então, eu vou começar as apresentações dos slides. Se durante a minha fala que eu estiver falando, se vocês quiserem fazer alguma colocação, só me chama, tá? Professor, abre o microfone, me chama, eu quero parabenizar vocês, todo mundo já com seus microfones, né? Desligado, isso é muito bom, porque todo mundo consegue ouvir, né? A aula e tudo mais, mas quando vocês quiserem participar, pode abrir o microfone e falar assim, professora, eu queria falar que eu vou dar oportunidade para vocês, tá bom? Vai ter essa interação, essa troca e tudo mais e tal, viu? Então, vamos começar a nossa aula. Tá aqui, né, o título da nossa disciplina, que eu já falei para vocês, que é Didática e Formação de Professores, o curso é Magistério, meu nome tá aqui, Luciana Aparecida de Oliveira Silva, né, um nome bem comprido, mas é essa pessoa que vos fala, que também não é tão pequena. Aí, no primeiro momento aqui, que eu coloquei uma imagem que é a mesma que tem lá na apostila de vocês, aonde tem a seguinte pergunta. A menininha pergunta, afinal, o que faz um professor? Ela pergunta, né? Aí o menininho responde, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Olha só, gente. Ela pergunta, o que faz um professor? Aí ele responde, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. O que é que isso quer dizer? Que por mais que tudo dê errado, a figura do professor, ele tem esse poder de fazer toda a diferença na vida do aluno. Então, por isso que a gente sempre fala que a figura do professor é tão importante, essa profissão que a gente, como eu falei para vocês, é fácil ser professor? Não, se eu falasse para vocês que é fácil ser professor, eu estaria mentindo para vocês. E eu não quero isso. Mas é uma profissão muito gratificante, entendeu? Tem suas recompensas. Mas quem diz que qualquer profissão hoje que a gente vai fazer é fácil? Não é. O bom seria se não pudéssemos, o bom seria para algumas pessoas se a pessoa ficasse em casa, não precisasse trabalhar, nem nada e tudo mais. Mas qualquer profissão que a gente vai hoje, não é fácil, depende de estudo, demanda tempo e em N situações. Então, ser professor não é diferente, tá? Mas eu digo para vocês que vale a pena todo o sacrifício, vale a pena correr atrás disso, certo? E quais são os objetivos dessa disciplina? Quais são os objetivos dessa disciplina para nós, para os nossos alunos? Quais são esses objetivos? O objetivo da didática são refletir sobre o papel sociopolítico da educação. Olha só, refletir sobre o papel sociopolítico da educação, da escola e do ensino. Vai refletir sobre o papel de 3 situações: da educação, da escola e do ensino. Compreender o processo de ensino e suas múltiplas determinações. Então, assim, suas múltiplas determinações. Instrumentalizar
Tem alguém com o microfone ligado. Pode desligar, por favor? Isso, obrigada. Instrumentalizar teórica e praticamente o futuro professor para captar e resolver os problemas postos pela prática pedagógica. Redimensionar a prática. Qual é o objetivo dessa disciplina para vocês? Vocês me perguntam, professora, mas por que a gente precisa ver didática e tudo mais? Porque vocês vão aplicar isso que vocês aprendeu aqui na sala de aula. Vocês precisam entender como é que o aluno aprende, como é que eu faço para o meu aluno aprender, como é que eu levo isso para o meu aluno, entendeu? Então, ela tem esse objetivo, é instrumentalizar o futuro professor, para que vocês possam resolver os problemas que são postos pela nossa prática pedagógica. E vocês fazerem realmente ser professores que possam fazer a diferença na vida do aluno. Então, esse é o objetivo da didática. É realmente te preparar, futuro professor ou professor, para que vocês possam realmente trabalhar com essa prática de sala de aula. Ou seja, como ensinar os meus alunos da melhor forma possível, tá? E qual é o conceito da didática? O que quer dizer didática? Provavelmente, durante sua trajetória de estudante, você tomou conhecimento das seguintes situações. Eu sei que se eu perguntar para vocês aqui qualquer um, vocês vão me responder. Não, isso aqui aconteceu comigo e tudo mais e tal. Há professores que sabem muito e não sabem transmitir. Tem professor que tem conhecimento, tem bagagens de conhecimento, sabe tudo tal, bonitinho, mas na hora de passar para alguém, não consegue transmitir esse conhecimento, não tem esse domínio, essa facilidade, não foi preparado para fazer isso. Existe esse tipo de professor. E se eu contar para vocês que nas escolas tem esse tipo de professor, tem. Há professores que são dinâmicos, engraçados, mas parecem não possuir conhecimento científico, embasamento teórico. Gente, não adianta eu ser dinâmica, eu ser engraçada, eu ir para frente, fazer uma aula diferenciada, se eu não souber passar para o meu aluno aquilo que eu estou propondo. Por exemplo, vou ser mais clara, vou exemplificar da melhor forma possível. Da melhor forma possível para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Digamos que eu vou trabalhar as operações com os meus alunos do 5º ano. E eu vou trabalhar a multiplicação e a divisão. Só um exemplo. Aí eu vou levar jogos, eu vou levar dominó, eu vou levar bingo para a sala de aula, eu vou confeccionar todo esse material. Fiz todo esse trabalho. Porém, eu professora, não domino, não sei multiplicar e não sei dividir. Será que eu vou conseguir passar para o meu aluno? Eu vou fazer com que o meu aluno aprenda se eu sei, se eu sou dinâmico e tudo mais, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho embasamento teórico para passar isso para ele? Não vou, né? Então, uma coisa depende da outra, uma coisa casa com a outra. Há professores que sabem muito, sabem transmitir, mas são tão impacientes durante o curso. Quem já teve esse tipo de professor aí? Acho que todos nós, né? Às vezes a gente tá lá, né, no cantinho da gente e você não entendeu alguma coisa, né? Aí, às vezes, você pensa em perguntar, mas outro coleguinha vai lá e pergunta, a pessoa fala assim, eu já expliquei, não sabe não e tudo mais, tal. Aí a gente, no nosso cantinho, a gente nem pergunta mais, que a gente já fica com medo, né, de perguntar. Então, a esse perfil de profissional a gente ainda tem também nas escolas, onde os alunos temem perguntar e tudo mais e tal. Só que essa época aí já passou, gente, não existe mais isso. Não existe essa época mais na escola, tá bom? E há também aqueles que sabem do conteúdo, são pacientes, atenciosos, carinhosos, e é sempre muito prazeroso assistir às suas aulas. Também já tivemos professores assim. Eu tive vários no meu curso de magistério e tudo mais e tal. Durante a minha vida estudantil, você tem muitos professores que você ama a aula daquele professor. Nossa, lá, o professor fulano de tal, agora a aula tal e tudo mais e tal. Que bom que vê essa aula, tá? Então, para definir bem esse conceito de didática, fica claro esse tipo de profissional que a gente tem nas escolas. Eu quero dizer para vocês que nesses meus anos de experiência aí, nós ainda temos cada um desses tipos de profissionais dentro da escola, tá? Então, assim,
Foi a Patrícia que colocou que eu e o Wagner são assim, qual, Patrícia? Qual aí você pode dizer, ou quem colocou, porque eu não consegui ver. Tomara que eu esteja nesse último item aqui, tá? Tá bom? A Sara, né, que falou, né? Então tá, pessoal, que bom. Mas assim, e que bom, Sara, o último item. Obrigada, viu? Que eu esteja nesse último item. Gostei de estar aí, tá? Isso é muito bom pra gente, tá? Então, pessoal, é só para definir bem essa questão do conceito dos professores, tá bom? E vocês sabem o que é didática? Eu pergunto para vocês sabem o que é didática? Eu vou colocar aqui. O Carlos Libânio, que é um dos grandes teóricos aí, escritores da educação, ele define a didática da seguinte forma: a didática é a disciplina que propicia o estudo crítico, ou seja, ela proporciona não sai, um estudo crítico através da problematização, contestação, identificação de aspectos positivos e negativos dos elementos presentes na prática pedagógica. Olha só, quais são os elementos presentes na prática pedagógica? Professor, aluno, conhecimentos, objetivos, metodologias e recursos. Às vezes vocês podem me perguntar bem assim, às vezes vocês podem falar bem assim para mim, professora, mas por que o professor está aqui presente na prática pedagógica? Por que ele tem que estar aqui se eu já sou, digamos assim, eu já sou o detentor do conhecimento? Porque a didática, ela estuda não só o aluno, ela estuda o professor, todos esses elementos que ela estuda, não é só o aluno. Será que eu, professor, não preciso rever minha prática? Como é que eu estou trabalhando? Como é que está sendo essa minha didática? E tudo mais e tal. O meu trabalho só flui, só tem efeito quando eu chego até o aluno. Porque o aluno é o meu, eu só tenho um trabalho, eu só tenho uma escola para me trabalhar porque tem o aluno. Então, tudo isso gira em torno do aluno, tá bom? E o que é que cabe à didática? A ela cabe o desenvolvimento de competências técnicas pedagógicas aliada ao compromisso político-social, viabilizando assim a transformação do indivíduo e do meio que o cerca. Perceba que o processo de ensino e aprendizagem não pode ser restrito ao espaço da sala de aula. Gente, olha só, uma coisa depende da outra. Então, assim, eu preciso entender o meu indivíduo, que no caso é o aluno, e aquele meio que o cerca, que está ali presente ali, tá? Então, assim, e hoje a educação, ela não está mais restrita só àquele espaço de sala de aula, só aquele quadrado ali de sala de aula. Ela vai bem mais que isso. É muito mais que isso. Eu preciso, por exemplo, eu preciso entender o contexto, só para ficar claro para vocês, eu preciso entender o contexto que o meu aluno está inserido. Às vezes, só para ficar claro, às vezes o meu aluno não está indo bem na sala de aula e eu não sei por que ele não está indo. Aí eu falo, mas esse aluno não aprende nada, esse aluno é disciplinado, é isso, é aquilo, aquilo. Mas será que você conhece o contexto lá da vida social dele, lá da casa dele, da família dele, por tudo que ele está passando? Então, assim, o nosso trabalho hoje como professor não é só entrar na sala de aula e dar aula. É muito mais que isso, é muito mais abrangente. Esse trabalho nosso, ele não pode ficar restrito só à sala de aula. Acabou esse tempo. Pessoal, bebendo água aqui, tá? Porque termina tendo que beber de vez em quando, tá? O tempo tá quente, fala muito, viu? Então, isso é o conceito. Então, assim, a didática, ela defende a superação entre a teoria e a prática. O que é a teoria? A teoria é aquilo que eu aprendo e tudo mais. E a prática é aquilo que eu vou colocar em prática em sala de aula. A teoria e a prática do ensino, estabelecendo a relação entre o conhecimento formalizado, instrumentalização teórica e técnica. Ela didática, ocupa-se, portanto, de o que é que eu vou ensinar para o meu aluno? Presta atenção, ainda coloquei até em negrito. O que é que eu vou ensinar para o meu aluno? Como é que eu vou ensinar para o meu aluno? Por que eu vou ensinar para o meu aluno? E
para que do processo pedagógico? Para que eu vou ensinar isso para o meu aluno? Por que eu vou ensinar isso para o meu aluno? Eu sempre me perguntei, e hoje não tem mais nos livros do primeiro ao quinto ano. Quando eu era professora, que eu estava em sala de aula como professora, que hoje eu não estou em sala de aula como professora. Como eu disse para vocês, eu sou coordenadora pedagógica. Mas quando eu estava em sala de aula como professora, e eu sempre gostei de trabalhar, sempre trabalhei com os pequenos, eu me perguntava por que é que eu tinha que ensinar algarismo romano para os meus meninos. Eu sempre me questionava, por que é que eu tinha que ensinar algarismo romano para os meus alunos se a gente nunca vê algarismo romano? Vocês têm conhecimento de algum lugar que a gente vê algarismo romano, que a gente usa o algarismo romano? Não, né? A gente não usa. Sabe onde é que a gente usa o algarismo romano? Só quando vem lá na questão digamos, na questão dos livros de história do século XV, século XIV, século XVI, século XVII. Mas agora, os livros de histórias lá do sexto ano, que é onde vê mais, já trazem lá na primeira página, explicando o que é o algarismo romano e para que ele é usado. Então, assim, por isso é que a gente precisa ter essa consciência de que realmente eu preciso ensinar para o meu aluno. Será que isso é necessário? Para que o meu aluno vai ensinar isso aqui? Por que eu vou passar isso? Para que isso vai servir para ele em algum momento? Tá? Então, assim, a gente tem que se questionar. Os elementos estudados pela didática são o professor, né, que eu já falei, o aluno, a disciplina, o contexto escolar, acabamos de falar sobre a questão do contexto escolar, o objetivo e finalidade do processo educativo, as estratégias e os métodos de ensino. Então, assim, vejam que os elementos que a didática estuda, eles são bem amplos. Então, ele tem, assim, todo esse caminho que a gente precisa percorrer para que realmente os nossos alunos possam aprender de forma capaz e competente, tá? Cabe, então, a didática. O que cabe à didática? Cabe, então, à didática estabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem, transformando objetivos sociopolítico e técnico-pedagógico em práticas de ensino, tendo em vista o desenvolvimento integral do aluno. A didática, ela visa o desenvolvimento integral do aluno, desenvolvimento social, psíquico, de todo como um aluno, tá bom? A didática é uma área do conhecimento que tem como objeto de estudo o ato de ensinar. Todo o contexto de didática, ela tem como objeto de ensino, ou seja, o objetivo maior é o ato de ensinar. Como é que eu ensino? Como é que meu aluno aprende? Como é que eu vou fazer isso? Como é que a escola pode conceituar essa questão dessa didática, viu? Tudo isso é voltado para o ato de ensinar. E aí eu trouxe uma breve retrospectiva histórica da didática, porque eu não poderia falar de didática se você, às vezes você pode pensar assim, nossa, essa didática é da agora, começou agora nas escolas, não. Isso aconteceu há anos, há séculos atrás. O primeiro momento, que segundo Veiga, que é outro estudioso da educação, foi iniciado com a atuação dos jesuítas, já no processo de colonização do Brasil. Olha só quanto tempo que não faz. O Brasil foi descoberto, né? Segundo fala, né, que o Brasil foi descoberto em 1500. O Brasil não estava coberto, né? Então ele não foi descoberto. Então, implantava-se uma perspectiva de educação dual, cujos requisitos estão presentes até hoje. A educação se diferenciava entre a ministrada para os indígenas e aquela a ser implementada aos filhos dos colonos. Então, lá quando os jesuítas chegaram no Brasil, no processo de colonização do Brasil, já se buscava ter uma didática onde ensinasse tudo para todos. E naquele momento já aconteceu digamos, essa separação, vamos usar assim a palavra. Porque, gente, até hoje acontece, a educação tem que ser igual para todos. Ela não tem que ser diferente para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico, para o indígena.
todos nós, perante a Constituição, temos direito à educação. E já naquele momento em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, na colonização, que encontraram os indígenas, já se ofereceu uma educação de forma diferenciada, ou seja, já houve essa separação, que até hoje isso acontece nas nossas escolas, essa questão de que porque o fulano é isso, tem direito a uma educação melhor do que o fulano e tudo mais. Não, gente, a educação ela tem que ser igual para todos. Pena que não é. Se eu falasse para vocês que é, vocês sabem que o que eu estou falando é verdade aqui. Não é. A gente luta por isso, luta por uma educação de qualidade e tudo mais e tal, mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? Infelizmente, tá? Então, assim, o segundo momento, que datou lá de 1930, anos depois, aos dias atuais, também como mapeia Veiga, que para nós estaria restrita até o início da década de 80, é marcado por fortes mudanças políticas e econômicas no Brasil. Então, o que aconteceu? Depois de todo esse processo aí, veio o processo, digamos assim, aonde os ricos, já entra aí, vamos pensar assim, os donos dos latifundiários, donos das grandes fazendas e tudo mais, sempre tiveram o privilégio de ter uma educação mais de qualidade e tudo mais, enquanto que os outros não tiveram digamos, esse mesmo privilégio. Olha só, deixa eu citar um exemplo para vocês. Hoje nós temos, em todos os estados aí, nós temos as universidades federais, né? Universidade Federal disso, Universidade Estadual disso, daqui do mais. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, se é universidade federal, se é federal, entende-se que é para as pessoas que têm menos condições e tudo mais, que possam estar cursando esses cursos e tudo mais. Mas será que são essas pessoas que estão lá? Reflitam sobre isso. Não, são aqueles filhos daqueles pessoas que passaram a vida inteira estudando numa escola particular, que teve todo um acesso e tudo mais, e que está lá, nessas universidades. Então, tem que se pensar, os governantes hoje, eles têm que se pensar em criar condições para que todos nós, quando eu falo nós, os nossos filhos, os nossos netos e tudo mais, que essas pessoas, que eles tenham acesso a essa educação realmente de qualidade gratuita, que é como prevê lá na Constituição. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? Eu trouxe uma imagem para vocês onde mostra o contraste entre ensino tradicional e modelo renovado. Na primeira imagem, nós temos o ensino tradicional, as cadeiras, tudo ali, a mesa e tudo mais. E no ensino renovado, nós temos aqui, ali, a mesa do professor. Aqui nós já temos as mesinhas, né, com as cadeirinhas e tudo mais, para a questão dos alunos, que é o ideal hoje, né? Hoje, a maioria das nossas escolas de educação infantil, pré-escolar, vou falar aqui da minha região, no caso, Palmas, já trabalham muito com esse modelo aqui, tá? Mas professora, mas na escola que eu trabalho só tem cadeira desse jeito aqui, ou na escola que eu conheço, que eu vou trabalhar, só tem carteira desse jeito aqui. Mas você não precisa colocá-las desse jeito. Na época que eu estava na sala de aula, também era desse jeito. Mas eu colocava em círculo, fazia 2 colunas de cadeira para não colocar os meninos um atrás do outro, entendeu? Então, assim, isso aí é didática do professor, está organizando essa sala da melhor forma, para que esses alunos possam estar presentes da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, tem alguém me ligando aqui, é um 66, deve ser daí, deixa eu voltar aqui. Mas eu não posso atender, então eu vou recusar essa chamada. Só aguenta aí. Tá, vamos para frente. Então, tá aí, né? Aí nós vamos falar sobre a importância da didática. Lá nós temos o Comênios. O Comênios foi em 2001 educador da Europa Central, também do século 17, considerado o pai da didática. Então, assim, ele nem era brasileiro, mas ele foi considerado o pai da didática e escreveu um livro intitulado Didática Magna, onde o lema principal era a prerrogativa de ensinar tudo a todos.
Assim propôs com sua obra criar um método universal, capaz de estabelecer um ensino sem distinção. Então, assim, para vocês terem noção, gente, nós estamos no século XXI. Isso aqui foi século XVII. Lá no século XVII, o Comênios, que foi o considerado o pai da didática, já trazia, já defendia a questão de ensinar tudo a todos e ensinar sem distinção. Não tinha que ensinar para o branco dessa forma, para o negro dessa forma, para o rico dessa forma, para o pobre dessa forma. Tinha que ser igual para todos. Tá? Então, já vocês verem aí que são anos e anos de luta para se ter realmente uma educação de qualidade, tá bom? E agora vamos entender como é que a didática funciona na formação docente? Como é que a didática vai funcionar para vocês, professores? Para vocês que são professores. O que que você precisa entender da didática para você ser um bom professor? Para que você possa desempenhar a sua profissão de acordo com o que demanda, tá bom? O docente vive sujeito às influências do meio, o meio em que nós estamos. Para atender às expectativas e exigências do novo perfil profissional, devendo este atentar para a sua qualificação. Gente, olha só, quando a gente fala de qualificação, hoje vocês estão fazendo aqui o curso de magistério. Terminou aqui, vocês vão parar? Não, gente. Professor tem que estar sempre se qualificando, tem que estar sempre buscando conhecimento, porque a nossa profissão, o meio que nós estamos, ele está em constante mudança, ele muda a todo momento, e essas mudanças vêm e nós precisamos estar a par disso aí. Isso é necessário para a nossa profissão, e isso só vai acontecer através da nossa qualificação, nós precisamos nos qualificar. Mesmo assim, existem outros desafios que envolvem esse profissional, devido à tamanha complexidade de suas atribuições. Lembra que eu falei para vocês que ser professor não é só pegar meu caderninho, colocar debaixo do caderninho de plano, colocar debaixo do braço e ir para a sala da aula? Não, não é. Ser professor demanda muitas outras coisas que eu preciso saber dentro da escola, não é só ir para a sala de aula e dar aula. Então, por isso eu preciso me qualificar e buscar esse conhecimento, tá bom? Ele tem um papel fundamental de interagir com a realidade através do conhecimento, tendo como objetivo maior formar alunos com consciência crítica, que saibam utilizar o que aprenderam e que se tornem cidadãos conscientes. O nosso maior objetivo, o nosso maior papel é formar alunos com consciência crítica, que saibam realmente atuar, que tenham conhecimento, porque eles precisam se tornar cidadãos conscientes, porque daqui 10, 20 anos eles têm que ter uma postura melhor que a nossa, de defender algo que na nossa época já foi difícil, na época deles ainda vai ser mais difícil, mas eles precisam ter essa postura, e isso é nós que vamos fazer com que eles tenham, é nós que vamos fazer isso. Logo, entende-se que o papel fundamental de aplicar e proceder com a didática é do professor. Olha só, quem vai aplicar a didática em sala de aula é o professor. Somos nós. É nós que vamos estar na sala de aula. É nós que precisamos aplicar essa didática lá, tá bom? E para que isso aconteça de forma satisfatória, ele deve estar inteirado com o conteúdo e disciplinas, e também disposto a trabalhar e se adaptar às novas gerações que o procedem. Se eu não me adaptar a esse meio que eu estou, eu não vou sair do lugar. Gente, olha só, eu estou há 24 anos na educação. Quando eu entrei na educação, a realidade era totalmente diferente de hoje. Se eu não tivesse procurado me qualificar, se eu não tivesse procurado mudar e acompanhar essa evolução aí que teve da educação, vocês acham que eu ainda estaria hoje na educação? Não, eu não estaria, né? Eu teria que caçar outro rumo para mim. E cada vez as coisas vão, tipo assim, se afunilando. Olha só,
há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, quando veio essa questão dessa pandemia, que vocês, todo mundo sabe disso, aí lá se vai nós com as benditas aulas remotas, com as benditas aulas online, que hoje aí vocês ainda têm aí, essa tecnologia vai continuar, a gente sabe que isso aí nunca vai deixar de existir mais, essa questão. Então, assim, de repente, eu já tinha ouvido falar no Meet, que é essa ferramenta que nós estamos usando aqui para aula. Já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha procurado usar. Porque, assim, eu achei que eu nunca ia precisar, entendeu? Dessa ferramenta. De repente, eu coordeno na escola que eu trabalho, eu coordeno 18 professores. De repente, eu me vi, eu tinha que fazer reunião com os meus professores que estavam lá na casa, que não podia ir para a escola e tudo mais e tal. E porque eu tinha que fazer essas reuniões. Aí o que acontece? Meu Deus, mas como é que eu vou fazer essa reunião? Os meus professores tinham que aprender a usar o Meet para dar aula para os meninos. Aí eu disse, não. Primeiro eu preciso aprender a usar o Meet para eu poder passar para os meus professores. Como é que eu vou fazer isso se eu não. Como é que eu vou passar isso para eles? Como é que eu vou cobrar isso deles se eu não sei? Entendeu? Então, assim, eu fui estudar, eu fui buscar, eu fui ver vídeos, eu fui ver um monte de coisa para mim poder aprender a mexer com a ferramenta, entendeu? Ainda tenho muito que aprender, ainda não sei muita coisa de Meet, não, confesso a vocês, mas hoje eu já consigo. Digamos que o básico eu já consigo entrar, eu já consigo gravar uma reunião, eu já consigo projetar. Então, assim, basicamente, eu já consigo fazer boa parte disso. E os meus professores também, porque eu fiz esse trabalho de capacitá-los, de aperfeiçoá-los, tá bom? Isso chama-se conhecimento. A maior ferramenta nossa como professor é o conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. Isso é fato. Olha só, o conhecimento é a ferramenta de trabalho do professor. E também a estrada que fornecerá experiência e definirá metas para o crescimento dos alunos na escola. Então, é por meio desse conhecimento que você vai traçar metas, você vai buscar estratégias para que seus alunos cresçam na escola, tá? E isso é fato, não tem como fugir disso. O que eu posso dizer para vocês é isso, tá bom? É na escola que o aluno aprende a pensar, a agir e também se aprende a aprender. É lá na escola que ele vai aprender, gente. Não é lá na casa, não. Ele vai aprender lá, tá? Por mais que o aluno já chegue na escola com algum conhecimento, mas é lá, no chão da escola, é na sala de aula que ele vai desenvolver esses conhecimentos, é lá que ele vai aprender, tá bom? E nessa dinâmica que é importante, ela é movida pelas pessoas que estão ali envolvidas. E quem é que está lá envolvido? Não é nós, professores, não é a equipe escolar, reconhecendo, estranhando, estabelecendo diferença entre as pessoas que conhecem todos os objetos a serem conhecidos. Então, assim, a escola, o chão da escola, geralmente é uma grande família. E a gente precisa somar junto com isso aí, para o nosso trabalho ter efeito. Para que o nosso trabalho surta efeito, a gente precisa estar unido. Eu sempre falo que escola é comunicação, a gente precisa se comunicar, a gente precisa falar, a gente precisa do apoio uns dos outros. Não se faz educação sozinho, sozinha, só eu como professora, só você como professor, a gente não vai fazer educação. Educação se faz no coletivo, muitas pessoas, no coletivo, tá bom? A didática não pode ser considerada apenas uma ferramenta isolada, mas sim um agente que possui uma dimensão técnica muito abrangente e que utiliza estratégias e métodos possibilitando a compreensão prática educativa na sociedade. A gente não pode, digamos assim, perceber, entender que essa didática ela é uma ferramenta que eu trabalhei aqui, não, pronto, acabou, não vou mexer mais e tudo mais. Porque ela vai passar por todo o processo de ensino-aprendizagem, do iníciozinho, lá dos pequenininhos, até quando eu saí lá no mestrado, no último ano de faculdade. Essa didática ela vai perpassar. E por que ela vai fazer isso? Porque é nós, professores, que desenvolvemos essa didática. E de tudo isso que eu falei, desde lá do pequenininho, a figura do professor está presente. A figura do professor nunca vai deixar de existir, tá? Esses dias eu li uma matéria de esqueci agora o nome
do escritor lá, do estudioso que fez essa matéria, quando ele falou assim que daqui 10 anos vai faltar professor no mercado. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né, e alguma coisa aí, mas eu fiquei triste, né, que daqui 10 anos vai estar faltando a figura de um professor, porque a maioria já não quer fazer, né, a questão do magistério, não quer fazer e tudo mais e tal. E isso, digamos que é se sentir desvalorizado, né? No caso, a nossa profissão, quando as pessoas muitas vezes não querem fazer e tudo mais e tal, tá? Então, assim, e a didática e o processo de ensino-aprendizagem. Como é que funciona essa questão dessa didática, desse processo de ensino-aprendizagem? Agora vamos falar da didática e como é que ela funciona dentro da sala de aula, dentro da escola. Antes, na anterior, nós falamos da didática e da formação docente, ou seja, da didática e como é que ela funciona para vocês, professores. E agora vamos entender como é que ela funciona para o aluno. A didática concebida como arte de ensinar possui campo de estudo interdisciplinar. Ou seja, quando eu falo de interdisciplinar, eu estou falando de conhecimento geral de interdisciplinar. Porque ela alia grande diversidade de conhecimentos teóricos e práticos. Daí a sua importância para a concretização da proposta educacional. Então, assim, toda escola, ela tem uma proposta educacional que vem lá pautado na BNCC, que vocês já devem ter ouvido falar muito esse nome, né, de BNCC aí, mas se não ouvir ainda vão ouvir falar, né? Então, assim, a BNCC hoje, ela é uma diretriz do MEC, do Ministério da Educação, e ela que direciona toda a educação, desde o do nível da educação infantil até o ensino médio. Ela é a diretriz da educação. A BNCC, ela é do Ministério da Educação, não foi o Estado do Tocantins, não foi o Estado X ou o Estado X que criou, não. Ela foi criada pelo MEC, que é o nosso, que regulamenta toda a nossa educação, e ela tem que ser seguida pelas escolas, tá? Então, assim, a educação não é neutra, ela é composta de intencionalidade, ou seja, ela tem uma intenção, ela não é ali, ó, neutra, ninguém faz nada, tudo mais, ela tem uma intenção. A sociedade atual exige do profissional. Olha só o que a sociedade exige do profissional: equilíbrio emocional, criatividade, autonomia, produtividade e conhecimento de novas tecnologias de informação e comunicação. Vocês acham que hoje, se nós, que somos da área da educação, se nós não tivermos um equilíbrio emocional, quando eu falo de emocional, estou falando do psicológico, como um todo, se nós não tivermos um equilíbrio emocional, nós vamos conseguir desenvolver algum trabalho dentro da escola? Não, né? A gente não vai conseguir. A gente precisa ter criatividade. Então, assim, a gente precisa buscar, inovar essas mudanças que estão acontecendo. A autonomia. A gente precisa ter autonomia dentro da nossa sala de aula. Eu sempre falo que a sala, quando o professor está dentro da sala de aula, você é o gestor da sua sala de aula. A sala de aula é de autonomia sua. Professor, a sala é sua. É você que manda lá dentro daquela sala de aula. Tá? E o aluno precisa perceber isso, precisa perceber que é você que é o professor que está ali dentro. E a escola também ela precisa entender isso, entendeu? Que ali você, a figura do professor ali dentro, é a figura que precisa. Tá bom? O processo de ensino-aprendizagem, por conseguinte, precisa valorizar as experiências dos educando para que ele se sinta motivado, tenha condições de organizar o que sente, pensa e faz. Os nossos alunos hoje, quando eles chegam na escola, eles trazem uma bagagem, eles já trazem algo. E a gente precisa valorizar o que o aluno traz. Isso é importante para que ele se sinta motivado a aprender, porque senão ele não vai aprender. Então, assim, a escola é uma das responsáveis pela formação integral do aluno, como sujeito ativo, capaz de construir e desenvolver projetos coletivos, sobre a relação educação e sociedade que o Veiga observa. Então, assim, é na escola que todo esse processo de educação acontece, tá bom? Então, assim, o ensino é um processo sistemático, intencional, que visa a formação integral do educando.
ou seja, visa desenvolver suas potencialidades intelectuais, afetivas e produtivas, aquisição de saberes que sejam úteis para o trabalho e a vida social. Há necessidade de o ensino, então, apresentar objetivos claros, capazes de direcionar as atividades pedagógicas. Essas dimensões estão intimamente relacionadas e são mutuamente influentes. Uma auxilia o desenvolvimento da outra. O ato de ensinar apresenta 3 funções, ou seja, o ato de ensinar apresenta 3 funções. Organizar os assuntos a serem estudados, ou seja, que são os conteúdos, tudo que eu preciso passar para os meus alunos. Então, isso é o ato de ensinar. Auxiliar o processo de aprendizagem, porque eu preciso auxiliar meu aluno nesse processo de aprendizagem dele, tá bom? Direcionar o trabalho pedagógico. Então, assim, o ato de ensinar, ele vai envolver essas 3 funções. Organizar os assuntos a serem estudados, auxiliar o processo de aprendizagem, identificando as dificuldades, né, dos alunos, porque eu preciso identificar como é que eu vou saber para onde é que meu aluno está indo, como é que eu estou indo se eu não identifico isso no meu aluno. Direcionar o trabalho pedagógico. Então, assim, isso é tudo o que a gente precisa hoje, tá? Então, assim, a didática e o processo de ensino-aprendizagem. A necessidade do planejamento, agora nós vamos falar um pouquinho do planejamento. Gente, eu quero dizer para vocês que vão ser professor, alguns, não sei se alguém já é professor e tudo mais, mas que vão ser professor, a ferramenta de vocês, a ferramenta principal de vocês debaixo do braço chama-se planejamento, caderno de planejamento. Nenhum professor vai entrar em sala de aula sem ter esse caderno de planejamento em mão, sem você ter planejado as suas aulas. Vocês vão aprender a fazer plano de aula, quem ainda não sabe, a gente vai ter esse momento de ensinar. Eu mesmo venho com uma disciplina depois para vocês, que chama Fundamentos e Metodologia de Língua Portuguesa, onde eu vou ensinar vocês a fazer um plano de aula. Outros professores virão com essa questão de estar ensinando vocês a fazer um plano de aula. Porque o plano de aula é sua ferramenta de trabalho. A escola não vai te ensinar a fazer um plano de aula. Ela vai te dar o passo a passo. Porém, o plano de aula que tem que fazer são vocês. É claro que hoje é muito mais fácil fazer um plano de aula, porque já vem tudo pronto. Praticamente pronto. Você vai lá, coloca tal, segue um passo a passo. É muito mais fácil. Tá bom? É através dele, do plano de aula, muito bem, Ana, o plano de aula é essencial, é através dele, do plano de aula, que o educador tem condições de avaliar o processo de ensino e reorganizar a sua prática pedagógica, visando a aprendizagem por parte dos alunos. Ele precisa estabelecer objetivos, organizar os conteúdos, escolher os métodos apropriados para a atividade de ensino, para que os alunos se apropriem de forma ativa e autônoma dos conhecimentos e habilidades. Então, por meio do meu plano de aula, é que eu vou perceber os avanços que o meu aluno teve, aonde foi que eu preciso mudar e tudo mais e tal, sabe? Então, a gente precisa ter esse olhar, esse pensamento e tudo mais. Às vezes a gente bate naquela mesma tecla. Você explicou determinado conteúdo aqui, os alunos não aprenderam. Ah, mas é porque o meu aluno não aprende, eu não preciso mudar a minha prática e tudo mais. Não, gente, não é isso. A gente precisa se autoavaliar. Nós, como professores, precisamos nos autoavaliar também. Olha, nesses meus 24 anos de educação, eu digo para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma se eu errar em algo, de falar assim, olha, na minha sala com meus alunos, me desculpa, eu errei, não é desse jeito, tudo mais e tal. Isso não me diminui como professora. Não me torna uma professora incapaz e tudo mais. Não, isso não me diminui nem um pouquinho como profissional. Não me diminui. Pelo contrário, eleva o meu trabalho, tá? Então, a gente não precisa ter essa questão de, eu não sei o quê, assim, eu não preciso mudar, não. A gente precisa sempre estar mudando. A nossa vida é assim, a gente precisa mudar também, tá? De acordo com a nossa realidade e tudo mais e tal, a gente precisa mudar. Então, assim, o processo de aprendizagem do ser humano se inicia desde o nascimento e perdura por toda a vida. A partir do momento que o ser humano nasce, ele já começa a aprender e morre aprendendo. A gente sabe disso, né? Então, assim, ele nasce aprendendo e ele morre aprendendo. Ou seja, é um
processo que vai durar toda a vida, tá bom? Há dois tipos fundamentais de aprendizagem: a informal e a formal. A aprendizagem informal é aquela que eu aprendo fora da escola, na minha sociedade, na comunidade que eu vivo, aonde eu estou inserido ali. Essa é a aprendizagem formal, é aquela que eu aprendo fora da escola, que é a convivência que a gente tem com outras pessoas. Já a aprendizagem formal tem por finalidade específicas, intencional, planejada e organizada sistematicamente. Esse tipo de aprendizado é predominante na escola. Então, obrigada, Dina, se está gostando da minha aula. Que bom que vocês estão gostando. Espero que não estejam dormindo, gente. Pelo amor de Deus, não vão dormir, tá? Então, a aprendizagem informal é aquela que a gente aprende fora da escola, na nossa comunidade, onde a gente está inserido no nosso meio. Já a aprendizagem formal é aquela que nós aprendemos dentro da escola, tá bom? Então, assim, essa é a diferença entre essa questão dessa aprendizagem e tudo mais. E o processo, quando nós chegamos em sala de aula, que nós nos deparamos com um aluno em sala de aula, no momento que a gente se depara com esse aluno, a gente também encontra esses dois tipos de aprendizagem. Nós encontramos a aprendizagem formal e a aprendizagem formal. Aí vocês me perguntam assim, professora, mas aí nesse caso, eu vou... Que bom, Thalita. Nesse caso, não vou considerar a aprendizagem formal do meu aluno, aquilo que ele trouxe da cultura dele, eu tenho que esquecer aquilo lá. Não. Você vai considerar a aprendizagem informal que o aluno trouxe da escola, da comunidade que ele está inserido. Porém, você precisa fazer com que esse aluno entenda que a aprendizagem formal é aquela que ele vai usar na vida dele, nas escritas. Hoje a gente se escreve um texto usando a aprendizagem formal? Não, a gente não usa. A gente escreve um texto usando a aprendizagem formal. Então, por isso que a escola é tão importante. Por isso que ele precisa passar por esse processo de escolarização. Então, assim, não dá para fugir disso, tá? Então, essa é a diferença. Ficou claro para vocês essa questão aí? Essa aprendizagem formal, né? Sendo assim, é possível definir algumas características da aprendizagem escolar. Então, a gente pode definir quais as características dentro dessa aprendizagem escolar. Como é que ela é? Ela é planejada, intencional e dirigida. Que bom, Sueli, parece que nós não dormimos. Eu espero que vocês não estejam pescando aí, tá? A professora aqui está ligada no 220, sem plano de sono. Então, essa atividade, a educação, ela tem essas características. Ela é planejada, intencional e dirigida. Eu planejo, ela tem uma intenção para quem é que eu vou intencionar e para quem é que eu vou dirigir isso que eu estou preparando. Então, ela não é uma coisa, puf, caiu, solta. Não, ela tem essas características. Ela é planejada, intencional e dirigida, tá bom? Resulta na reflexão e sistematização mental de atividades práticas que serão novamente aplicadas e utilizadas com maior significação. Então, assim, a gente também faz isso, né? Essa questão de preparar as atividades, tá? Então, tudo isso resulta nesse sentido aí. É influenciada. Eu disse que vai ficar aula até às 22 horas, que bom, né? Ela é influenciada por fatores psicológico, biológico, intelectual, produtivo, cultural, político, econômico, social. Lembra que lá mais atrás eu falei para vocês que a educação ela não é neutra? Porque ela é influenciada pelo meio em que nós estamos, por esses fatores psicológicos, por esses fatores biológicos. Um exemplo que eu posso dar claramente para vocês agora, o tanto que a nossa educação foi influenciada por a questão da Covid-19. Foi um fator psicológico, influenciou de várias formas, um fator psicológico, um fator biológico, entendeu? Então, assim, não tem como a gente pensar que a educação ela não é influenciada por o que está lá fora, porque ela é.
Ué, Ricardo, você tá com fome? Nossa! Então, você vai pegar a comida aí, vai comendo e vai ouvindo aí a professora falar, tá bom? Então, assim, apresenta conteúdos e ações mentais organizados sobre critérios lógicos e psicológicos, né? Respeitando a maturidade e desenvolvimento humano. No caso, assim, então a educação, ela respeita alguns critérios, nós temos que seguir algumas não, nós temos que seguir diretrizes que nos direcionam. Essas diretrizes são a LDB, são a Constituição, são a BNCC, são as diretrizes dos próprios estados, dos próprios municípios que a gente precisa seguir, tá? Então, assim, por isso que não é uma coisa solta. Assim, eu vou para cá e tudo mais do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona, não. As coisas na educação agora passou esse tempo de eu acho que é assim. Não, é assim e pronto, tá? Pô, aí o que que o Libânio diz aqui, o Carlos Libânio, mais uma vez ele diz assim, ó, portanto, ensino e aprendizagem são inerentes ao processo educativo, são aspectos distintos, mas interdependentes. Então, assim, o que que o processo, o ensino e a aprendizagem, eles são processos iguais, porém um depende do outro. São processos diferentes, mas porém um depende do outro, porque ensino e aprendizagem têm que andar junto, tanto o ensino como a aprendizagem. A relação entre essas dimensões é ativa, permanente e progressiva. É uma relação ativa porque há reciprocidade de aprendizagem entre professor e aluno. Gente, essa como é que é a palavra? Fugiu agora. Esse caminho, esse envolver ali entre professor e aluno, ele tem que ser como se fosse uma mão dupla. Ali, ó, aonde os dois têm que estar um ao lado do outro, caminhando e tudo mais e tal. O professor fazendo com que o aluno aprenda e tudo mais, buscando esse conhecimento, elevar o aluno ao nível que ele quer, e o aluno também precisa fazer isso, tá? E a gente sabe que hoje está cada vez mais difícil, muitas vezes a gente conseguir isso nas nossas escolas, mas é possível, e a gente sabe que nós estamos lá para somar, para fazer a diferença na vida desses alunos, tá bom? O professor é responsável pela unidade didática entre ensino e aprendizagem, porque cabe a ele planejar, direcionar e avaliar a ação pedagógica. É nós que fazemos esse trabalho de avaliar o aluno, cabe a nós que vamos fazer esse trabalho, tá? A intenção é possibilitar ao aluno a compreensão significativa do assunto estudado. Trabalhando dessa forma, o professor auxilia o desenvolvimento da dimensão intelectual e da dimensão afetiva do ensino. Faz assim com que o aluno perceba a importância da interação com o outro e que vislumbre a utilidade do que faz e se reconheça como sujeito capaz de transformar a realidade em que se vive. Nós precisamos fazer com que o nosso aluno seja capaz de perceber essa realidade em que ele vive, tá? Isso é importante, tá? Então, assim, a gente... Não entendi muita mensagem, mas daqui a pouco nós terminamos. Aguenta um pouquinho aí a fome, dá para aguentar um pouquinho, tá bom? Então, isso é o que nós falamos da didática no processo de ensino-aprendizagem. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a didática e a formação didática do professor contemporâneo. Desafios e perspectiva. Gente, professor contemporâneo somos nós, os desafios e perspectiva. Para a gente começar a falar desse assunto aqui, eu vou falar para vocês assim, como eu disse para vocês no início, eu não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar na educação. E eu fico super chateada quando eu ouço os meus próprios colegas de trabalho falando bem assim: ah, não, eu não aguento mais ser professor, que não sei o quê, e que não sei o quê. Aí eu fico me perguntando. Se eu falasse para vocês que com certeza eu gosto da minha profissão, eu não me imagino fazendo outra coisa. Mas se eu falasse para vocês também que o meu salário não era importante, eu estaria mentindo para vocês. Então, assim,
Aí eu fico me perguntando, será que um professor ganha pouco? Nós aqui, né, vou falar da rede estadual, que é da rede estadual do estado do Tocantins, que é onde eu tenho propriedade. Eu, que já tenho 24 anos aí de carreira, que sou formada, tenho 2 pós-graduação e tudo mais, eu recebo um salário de quase 5 mil. Aí eu tenho 2 férias no ano, 2 férias. Mês de julho eu estou de férias, no final do ano eu tenho um novo recesso, aí eu tenho os feriados, eu não trabalho sábado e domingo. Será que a minha profissão é ruim? Não, não é ruim. Entendeu? É nós mesmos que muitas vezes nós desvalorizamos a nossa profissão. O piso do magistério aí, aprovado pelo MEC, é de 3.900 e pouco. É um salário ruim? Não, não é um salário ruim. Entendeu? Quantos profissionais aí que levanta, digamos assim, a gente sabe, trabalhador aí das empresas que levanta todo, que levanta 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, trabalha o dia todinho, de segunda a sábado, para ganhar um salário mínimo. A gente sabe que tem muitos profissionais dessa forma, entendeu? Então, assim, a gente não ganha mal, não ganha. Os professores não, tá bom? Eu não. Patrícia, você é de que está? De município? Palmas, é? Porque se for de Palmas, Palmas paga melhor do que a rede estadual. Pindorama. Não sei, teria que pesquisar, né? Não sei se a prefeitura de Pindorama adquiriu, segue o piso do magistério, porque se tiver seguindo o piso do magistério, que é o do MEC, é de esse mesmo valor, 3.900 alguma coisa, que é o piso do magistério, tá bom? Palmas está no patamar de um dos municípios que melhor paga professor, tá? E água aí para tal aí. Então, assim, Palmas paga até melhor do que a rede estadual do estado do Tocantins, viu? Então, assim, voltando aqui, didática é um dos campos teóricos mais específicos da função docente. Sim, é por 40 horas, tá? Sim, para quem vai começar. Se o piso estiver valendo para o município, é para quem vai começar assim, Thalita. E pois dominar bem uma área de conhecimento não nos faz professores. Olha só, dominar bem uma área de conhecimento não nos faz professor, mas especialista naquela área. Gente, porque assim, para mim ser professora, eu preciso me especializar, eu preciso ter didática para isso e tudo mais. Eu posso ser formada em matemática, mas eu não sei dar aula. Só um exemplo, eu posso muito bem ser formada em matemática, mas eu não consigo dar aula, eu não sei dar aula. Se eu não sei dar aula, então eu não sou um professor. Eu sou especialista naquela área, porém não sou professor. Eu preciso me preparar para ser professor. Se adicionarmos saberes éticos e de cultura geral, passamos a ser pessoas interessantes, especialistas em determinada área de conhecimento. Mas para que nos tornemos professores, educadores de profissão, devemos dominar ainda os saberes pedagógicos que têm a didática, seu eixo articulador. Percebam que tudo é voltado para a questão da didática, porque a didática é que vai nos tornar professor. É ela que vai, tá bom? A formação docente é atualmente um dos mais importantes e delicados desafios da luta pela qualidade democrática da educação escolar. Então, assim, veja o quanto que é delicado hoje saber essa questão desse desafio, dessa formação, que realmente a nossa profissão passa. Então, assim, merece relevo, porque, como em qualquer profissão, a qualidade do trabalho está estreitamente vinculada à formação teórica e prática do trabalhador. Gente, o que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte: assim como em todas as outras profissões, existem profissões, existem profissões. Existem professores e professores. Existe aquele professor que vai sair daqui, vai enfiar, vai ler, vai se preparar e tudo mais, tal, que vai chegar na escola e vai fazer essa diferença. E existe aquele professor que passou essa aula aqui, que nós tivemos, que nós estamos tendo agora, jogou a sua apostila lá numa caixa lá e tudo mais, e nunca mais vai pegar ela. E vai daqui um ano, quando vocês terminarem o magistério de vocês, ou até menos que isso, com certeza já começou menos, vai estar dando aula.
Aí é onde eu falo para vocês, existem professores e professores. Gente, como eu estou projetando aqui, depois eu vou lá no chat para tentar responder as perguntas que vocês estão colocando lá, tá bom? Vamos esperar aqui eu terminar aqui para a gente tá colocando esse momento aí para vocês. Deixa eu só terminar aqui, tá? Então, assim, por isso é que eu estou falando para vocês sobre a questão de preparação, de nos prepararmos para ser professores que realmente façam valer a nossa profissão, tá bom? Faça valer o nosso salário e que nós possamos fazer essa diferença na vida dos nossos alunos, tá bom? É delicada. Por que que essa profissão nossa é delicada? É delicada porque mexe diretamente com a autoimagem do educador, sobretudo quando se constata a fragilidade dessa formação. Lembra que eu falei para vocês na questão dessa fragilidade e tudo mais e tal? Por quê? Porque tem, como eu acabei de falar para vocês, tem profissionais e profissionais. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, com toda certeza, sem medo de errar, que assim, eu sempre e até hoje eu sempre me preparei muito para ser uma professora. Eu sempre busco essa preparação. Muito, muito, muito. Eu nunca deixo de estudar. Eu sempre estou buscando algo para minha vida. Porque, como eu disse, as mudanças elas acontecem constantemente e eu não posso ficar para trás. Eu não posso ficar. Tá. Hoje eu já estou praticamente, se não fosse essas novas mudanças aí de regras de aposentadoria e do governo federal, eu já estaria aqui com os meus anos de contribuições praticamente completos, 24 anos, era 25 anos, eu faltava um ano só para mim, digamos, para mim terminar, né? A minha carreira docente, né? Digamos assim, completar os meus anos de contribuição. Porém, eu não pretendo parar agora. Isso é uma coisa assim que eu ainda tenho, eu sempre digo assim que eu ainda tenho sonhos a alcançar. Eu ainda quero fazer mestrado, não por questão de salarial, mas por questão mesmo de conhecimento. Isso era um sonho meu. Eu ainda quero fazer mestre, ser uma mestre, entendeu? Ainda vou galgar esses sonhos ainda para minha vida, tá? Então, só para a gente falando aqui para vocês, a história da fragilidade da formação docente é longa. Apontamos 3 grandes momentos marcados pela falta. Olha só, por que que a nossa profissão, a nossa formação é tão frágil? Por esses 3 motivos: teoria, interesse dos dirigentes, interesse do professor. Vou explicar para vocês cada um desses motivos aqui. No final do século XVIII, início do século XIX, já há teoria disponível, mas foram os governantes que não tiveram interesse em formar bem os professores. Olha só, no primeiro momento, não tinha uma teoria para formar os professores. Então, não existia, então por isso era frágil, se formava de qualquer jeito. Se vocês forem buscar lá na história da Grécia, de Roma e tudo mais, vocês vão ver que os professores eram formados pelos filósofos que não tinham uma profissão e tudo mais, tal. Houve toda essa questão. Não tinha uma teoria, não existia uma teoria. Como é que eu posso dizer para vocês a questão de uma teoria? Hoje, vocês vão fazer, só um exemplo, vocês vão fazer pedagogia. Existe toda uma teoria que você vai seguir lá da sua disciplina, da faculdade que você está fazendo. Isso chama teoria. Tá. Depois, passou a ter essa teoria, criou-se essa teoria, mas aí os governantes da época, lá no final do século XVII, início do século XIX, não tinham interesse de formar ninguém. Sabe por que eles não tinham interesse? Porque eles tinham medo que nós, professores, pudéssemos ser a classe dominante, pudesse dominar a sociedade. E para eles não era vantagem. Eles não tinham conhecimento, mas tinham poder, tinha dinheiro, então não era interesse. Aí, lá no final do século XX, início do século XXI, nós estamos no século XXI, então não faz tanto tempo. Há teoria e governos desejando a formação docente, mas falta o querer de muitos professores, porque a profissão se tornou desinteressante ou porque acha que não precisam de formação. Olha só como é que inverteu.
Já no início do século XXI, existia teoria, os governantes perceberam a importância de se formar os professores e tudo mais, mas aí já eram os professores que não queriam buscar essa formação. Até hoje, isso perpassa pela nossa sociedade. Tem professor que só faz a graduação e pronto. Não vou fazer mais nada, já tá bom para mim trabalhar na educação e tudo mais e tal. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. Porque a qualidade do seu trabalho depende da sua formação. Isso é que a qualidade do seu trabalho depende. Tá? Então, a gente precisa pensar por esse lado, tá bom? E quais são as condições necessárias para que eu possa aprender? Para que eu, professor, possa aprender? Primeiramente, eu preciso ter essa capacidade sensorial e motora, né? Essa capacidade de operar mentalmente. Eu preciso estar bem. Para mim poder, eu preciso ter uma condição para me aprender. Aí tem uns que dizem que já está com fome. Isso aí talvez já não esteja aprendendo tão bem, porque já tem uma condiçãozinha que já não me favorece como professora, tá? Na próxima aula vocês vão ver todo mundo de barriguinha cheia. Conhecimento prévio. Eu preciso ter conhecimento prévio, tá? Daquilo que eu estou me propondo a fazer. Acesso à informação. Eu preciso saber, eu preciso ter acesso à informação daquilo que eu vou aprender. Eu preciso querer. Se eu não quiser aprender, eu não vou ensinar vocês. Se vocês não quiserem aprender, eu não vou passar conhecimento para vocês. Se vocês não se abrirem para querer esse conhecimento. Agir. Vocês estão aqui na sexta-feira assistindo aula. Isso é agir. Isso é chamar agir. Expressar-se. Vocês precisam se expressar. Você precisa perder a timidez, precisa participar. Tudo isso, entendeu? Isso chama-se... Essas condições são necessárias para que vocês possam realmente aprender. Tá bom? O educador não trabalha cada uma dessas exigências, aquelas que eu falei aqui agora atrás, no slide anterior. Não trabalha cada uma dessas exigências de forma separada. A divisão é didática, visando a compreensão do fenômeno. Tudo aquilo que eu falei para vocês no slide anterior, ela tem que estar presente em nós, tudo ao mesmo tempo. Não precisa ser, não é separado, é isso, isso, isso. Não, é tudo ao mesmo tempo. Ela tem que estar, tá bom? Simultaneamente, o professor deve estar comprometido com o resgate da dignidade profissional do magistério, seja em termos de formação inicial e continuada, salário, condições de trabalho, valorização e respeito profissional, bem como a transformação da sociedade, que tantos reflexos tem em seu trabalho. Então, assim, perceberam que o nosso meio de professores, desde lá da antiguidade, tal, já tem assim um histórico de desvalorização. E que muitas vezes a gente faz com que isso continue acontecendo. Nós mesmos, às vezes, profissionais, contribui para que isso aconteça, essa questão dessa desvalorização, entendeu? Quando eu não busco uma formação, quando eu falo que a minha profissão é ruim, que eu estou aqui só porque eu não tenho outra opção, quando eu falo isso, entendeu? Então assim, tal. O salário, condições de... Poderíamos ganhar melhor? Com certeza, seria uma boa se ganhássemos melhor. Tal. Condições de trabalho. Muitas vezes as escolas não oferecem para a gente as condições de trabalho que nós precisamos. Então, assim, são avanços que acontecem, mas são avanços que acontecem, digamos, a longo prazo. A longo prazo, eu vejo isso, eu percebo isso, por estar dentro de uma rede da educação e tudo mais, desses anos meus de educação, eu vejo que as coisas demoram para acontecer. Coisas que poderiam ter acontecido assim, demora 1 ano, 2 anos para chegar até a escola, entendeu? Isso influencia nas nossas condições de trabalho. Ah, professora, é tanta coisa, nem sei mais se eu quero ser professor. Não, não é isso, não. Eu estou dizendo para vocês que isso está lá no nosso meio de trabalho. Não estou dizendo para vocês desistir, não. Pelo contrário, isso nos motiva a estar lá, a buscar isso, tá? Deixa eu parar aqui as minhas apresentações desse bloco de slide aqui, ver se ainda tem alguém acordado aqui na sala. Meu Deus do céu, cadê o povo? Oi, voltei, estou
com 54 pessoas na sala, muito bem. Só 3 pessoas com as câmeras abertas. Você tem noção tanto que é ruim ficar aqui com essa câmera aberta e vocês com a câmera fechada. Parabenizo a Leda Araújo, que eu percebi que ela ficou o tempo inteiro com a câmera dela aberta aí. Isso é muito bom. Tipo assim, vocês podem desligar o microfone, basta deixar a câmera aberta para mim poder olhar o rostinho de vocês e tudo mais, tá? Quando você estiver do lado de cá, do meu lado, vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Tenho certeza que vocês vão entender. Então, assim, porque nas aulas presenciais eu consigo sentir o calor humano das pessoas que estão lá. Quando eu vou lá para o polo, eu dou aula para 60 alunos, lá aqui no polo da instituição, é muito aluno, as turmas de magistério são enormes, assim como as turmas de vocês. Hoje eu estou com 54 alunos na sala, porém, vocês estão do lado de lá. Eu não consigo, digamos assim, sentir esse calor humano de vocês. Mas que bom que vocês estão vendo os rostinhos de vocês e tudo mais e tal. Mas, assim, a Lana, agora eu vi o rostinho e tudo mais. Vocês entenderam a aula? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer ou algum questionamento com relação às aulas? Foi tranquilo? No caso, ou vocês querem colocar alguma coisa? Sim, professor, tenho dúvida, só que uma palavra que existe, que eu nunca ouvi na minha vida, né? Hum. A palavra é dinâmicos, que significa assim. Palavra dinâmica? Sim, A palavra dinâmica é algo que você consegue. A palavra dinâmica significa diversificado, variado, algo que eu posso fazer diferente, que eu posso fazer melhor, entendeu? Dinâmico quer dizer isso, que eu posso dinamizar. Por exemplo, eu estou dando vou dar um exemplo mais claro para você. Eu vou dar uma aula sobre operações matemáticas. Aí, como é que eu posso dinamizar essa aula? Eu posso levar os jogos pedagógicos para a sala, eu posso levar um bingo, eu posso levar um bingo, eu posso fazer uma amarelinha ou pula macaco, em alguns lugares chama, não sei como. Eu posso fazer um dominó, isso chama dinamizar a aula, tá, João? É eu fazer algo, como se fosse uma metodologia diferente, essa dinâmica que eu estou falando aqui, estou me referindo a isso, tá, João? ok. Ok, então, tá? Pessoal, agora já são 9h01, eu preciso explicar a atividade para vocês. Alguém me perguntou assim, e o salário do professor de magistério? Para nós que vamos começar. Foi a Thalita, né? O piso do magistério, nos municípios que estiver seguindo o piso do MEC aí é o mesmo, para todo mundo, independente de quem vai começar agora, quem vai começar, teria que ser, né? Mas, assim, infelizmente, os municípios ainda burlam, né, muito essa questão desses valores aí e tudo mais, tá? Então, a gente não tem bem essa, eu não tenho totalmente propriedade para falar para vocês sobre essa questão, tá bom? Então, assim, eu vou estar explicando uma atividade que eu vou estar deixando lá no grupo para vocês, eu vou estar postando essa atividade lá, e aí vocês vão ter um prazo, eu vou colocar lá na atividade para a gente poder tá colocando aí. Alguém me perguntou até que página da apostila a gente estudou hoje. Eu não vou me lembrar agora de qual, Viviane, tá? Qual foi a página. Mas nós fomos lá até na parte da formação docente, desafios da formação do professor contemporâneo. Você pode procurar isso aí lá na apostila que você vai encontrar, tá bom? Eu vou estar projetando bem aqui a atividade para vocês, para me explicar para vocês. E eu queria, essa atividade, só vou estar falando aqui no grupo, mas que vocês possam estar anotando e que vocês também possam depois eu vou estar colocando lá no grupo também uma descrição da data de entregar essa atividade. Só é uma pergunta que eu vou deixar nessa atividade de hoje. Porém, eu quero que vocês entreguem ela até o dia 20. Até a próxima sexta-feira. Vocês vão ter 8 dias para entregar a atividade.
certo? Então, assim, vocês vão ter esses 8 dias para entregar, para mandar no e-mail, que tá lá na atividade. Eu vou mostrar para vocês agorinha. Gente, olha só. Eu sou muito de boa, sou muito zen e tudo mais, mas uma das coisas que eu prezo muito é por datas, viu? Compromisso de entrega. Ah, professora, mas não deu certo, e não sei o quê, eu tive que fazer isso, tudo mais, tudo mais. Cadê a prioridade do curso de vocês? Tá? Então, assim, vamos priorizar e tudo mais, tá? Porque, assim, vira uma bola de neve. Quando você atrasa uma, aí vira aquela coisa e tudo mais e tal, sabe? Então, assim, vamos procurar fazer. Agora mesmo, quando a gente terminar a aula, quem ainda tiver conseguir, eu vou ficar um tempo em sala de aula, ainda aqui com vocês. Vocês podem estar tirando dúvidas, podem estar tentando responder, tá bom? Então, eu vou projetar a atividade só para me mostrar para vocês como é bem tranquilo para fazer. Muito bem, Anara, os prazos devem ser respeitados. Isso é muito, eu gosto muito de cumprir prazo. Não vou mentir para vocês. Eu sempre fui muito organizada. Eu acho que é um dos pontos positivos do meu trabalho é a questão da organização. E eu gosto muito de cumprir prazos e horários. Eu não gosto de atrasos, de fora de tal, eu não gosto. É uma característica minha e que eu não. Eu sei que eu tenho defeitos, mas essa é uma característica que eu admiro muito em mim. Legal. Deixa eu só. Pode perguntar, Pode, professora. agora, João. Deixa eu só apresentar a atividade, depois eu te abro para vocês perguntarem. Professora, Oi. Tá bom. Sim, pode perguntar. professor, Vamos fazer o professora, eu seguinte: gostaria de falar vou um mostrar, pouco vou aqui projetar a atividade, sobre depois a gente abre. a prova e sobre a entrega. Sim. Você gostaria de falar ou você quer que eu fale? Por exemplo, só para a senhora entender que a, eu gostaria de falar aqui só para a senhora entender que, para mim, é muito curto o negócio lá de entregar as provas, porque, por exemplo, eu tenho sobrinha que está no UTI. Mesmo assim, eu tento acompanhar as aulas, eu tento fazer as provas, os trabalhos. Às vezes, não tenho tempo porque eu tô com minha sobrinha no hospital. Esses dias ela estava no UTI. Eu tive que falar com os médicos para poder sair um pouco para fazer atividades. E toda vez quando não tiver tempo para fazer, para não me acabar prejudicando com essas tarefas, com esses trabalhos. E, por exemplo, a senhora diz que tem que entregar a prova no dia 20. Para mim, o tempo é muito curto. Se o tempo passar, eu posso mandar a prova depois, ou vou ter que me explicar? Eu gostaria de entender isso, Você vai mandar mensagem para mim no meu já para a PV senhora e nós entender, vamos sabe? conversando. Mas deixa eu apresentar aqui a atividade e depois você me diz se você vai conseguir ou não. Às vezes você nem vai precisar de tempo, você vai ver o tanto que vai ser tranquilo fazer, tá bom? Deixa eu apresentar aqui para vocês primeiro. Olha, Tá. nós vamos ter duas. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver, nós vamos ter duas aulas? Então, nós vamos fazer duas atividades. Essa daqui, ela vai valer 3 pontos. É só uma questão. Aí aqui eu coloquei, vocês vão colocar o nome de vocês, a data, pode ser a data de hoje, ou a data que você vai enviar. Aqui o meu nome, tá aqui o e-mail que vocês vão estar mandando essa atividade, ó. Esse é o e-mail que eu tenho próprio do Atitude, professora Luciana, atitude@gmail.com. Tá na atividade o e-mail. Aqui tem meu telefone, que vocês já têm, né? Aqui vocês, magistério online, aqui dia da semana. Vocês não são da sexta-feira? Então, vocês vão colocar um xizinho aqui na sexta-feira, tá bom? Aqui marca um X aqui. Aí aqui eu coloquei assim, ó. Observe a gravura abaixo e responda o que se pede em forma de um texto dissertativo. Eu quero em forma de texto. Que animais vocês estão vendo aqui nessa gravura? Alguém pode abrir o microfone aí, vai falando aí quais os animais que vocês estão vendo aí? Elefante,
Hipopótamo, serpente, leão, Muito bem. macaco. cobra, O que mais? Eu acho que é um Cobra, pouco um jacaré. Isso. Porquinho, jacaré. O E o velho que rinoceronte. ficava sentado Um na cadeira. rinoceronte. Isso. Borboleta e árvore. Uma árvore, muito bem. Fecha os Foi. microfones. É o taco Deixa eu também. continuar. Fecha o microfone, deixa eu continuar explicando a atividade. Aí vocês viram aí os bichinhos, que vocês já me citaram o nome deles. Bonitinho. Tá, já podem fechar o microfone e já me citaram. Aí aqui tem uma mesa, a cadeira e a figura de um professor. Isso aqui é a figura de um professor. Aí o professor colocou bem assim, o professor falou desse jeito. Olha só o que o professor falou. Para ser justo, todos precisam fazer a mesma prova. Por favor, subam naquela árvore. Essa era a prova que ele propôs. Por favor, suba naquela árvore. Ele disse que era para ser justo, que era para ele ser justíssimo. Então, Thalita, você não está vendo a imagem, essa imagem que eu estou projetando aqui? Então, assim, ele disse que ele estava sendo justo e que todo mundo teria que fazer a mesma prova. E a prova era subir na árvore. Vocês acham que todos esses animais têm condição de subir nessa árvore? Não, sei macaco. não. Tá bom. Não, tá. Da questão da imagem, depois a gente vê bem a menina lá, mas tá aparecendo a imagem, sim, porque eu estou projetando aqui, como eu estou em duas telas, eu estou vendo que vocês estão vendo a imagem. Tá bom. Aí, eu quero que vocês façam um texto. Vocês vão redigir um textozinho pequeno nessa parte aqui embaixo. Aí, para ajudar vocês, eu já dei as perguntas aqui para ajudar vocês a fazer o textozinho. A primeira pergunta, assim: você acredita que o professor pensou em todos os envolvidos ao propor essa atividade? Os envolvidos são os animaizinhos aqui, tá? Por quê? Vocês já me responderam que ele não pensou, de todo mundo. A maioria já respondeu. Mas eu não quero que você coloque só não. Eu quero que você diga por que ele não pensou em todo mundo. Será que essa atividade, quando ele propôs essa atividade, aí vocês pensam aí nos nossos alunos, nas nossas escolas. Será que as escolas, quando propõem uma atividade, alguma atividade avaliativa, para avaliar os nossos alunos, será que pensam em todos os envolvidos? Vamos comparar os nossos animaizinhos como se fossem pessoas, como se fossem alunos. Compare essa imagem como uma sala de aula, com diferentes pessoas, muito bem, Thalita, inclusão social, com diferentes pessoas dentro da sala de aula. Uma sala com, hoje aqui na nossa sala, nós estamos com 46 pessoas, 50 e poucas pessoas, cada quem pensando diferente. Então, pense como se fosse essa sala de aula. Aí eu perguntei, você acredita que o professor pensou em todos os envolvidos ao propor essa atividade? Por quê? Eu não quero que você coloque só sim ou não, eu quero que você coloque por quê. O seu 30 é seu, é de acordo com o que você respondeu. Você tem de 0 a 30, tá bom? A letra B. Que tipo de atividade ele poderia propor de forma a atender a todos? Só um exemplo. Que tipo que acha? Agora eu preciso. Qual o tipo de atividade que você acha que ele poderia propor para atender a todos? Será que se ele propôs uma atividade em grupo, só um exemplo, já estou respondendo. Será que se ele propôs uma atividade em grupo, ele ia atender todo mundo? Sim, né? Agora, com essa atividade que ele propôs, provavelmente ele não vai atender. Entendeu? Que vocês já responderam. Aí a letra C. Dê sua opinião sobre a frase: o nosso sistema educacional em uma imagem. Já falei, imagine a nossa escola, imagine como se fosse essa sala de aula aqui. Aí eu quero que vocês respondam. Dê a sua opinião sobre essa frase, o nosso sistema educacional em uma imagem. Ou seja, nessa imagem. Vocês acham que tá bom? Que não precisa melhorar?
Não, se vocês, é a opinião de vocês. Se você colocar assim, não, professora, tá bom, eu acho que o sistema educacional não precisa melhorar, que atende todo mundo, que tá todo mundo incluído e tudo mais e tal, ok. Mas se você acha, não, eu acho que precisa melhorar, porque ainda falta recurso, diante de tudo que eu falei, ainda falta recurso, ainda falta muita questão da inclusão, falta preparação dos professores, falta, digamos, a escola precisa ser equipada e tudo mais. Essa é a opinião de vocês. Essa é a parte que eu preciso ouvir vocês agora. Vocês vão falar com as palavras de vocês, o que vocês entenderam disso aí. Por quê? Por que eu preciso ouvir isso? Às vezes fala assim, não é que a professora é chata, não. É porque, assim, se eu não propor que vocês falem algo, que eu ouça vocês, por meio escreva isso aqui, eu não vou estar contribuindo para a formação de vocês. Porque vocês estão do outro lado da tela. Eu não tenho contato visual com vocês, um contato de diário, de semanal, contato de estar em sala de aula com vocês. Tá bom? Então, assim, vocês entenderam a atividade? Tem alguma dúvida? Quem cala, consente. Professora? Oi. É o Jefferson. Sim, Jefferson. Aí tem essas linhas suas e eu só posso completar elas, pode ser? Não, ou eu tenho que fazer à vontade, pode fazer mais, se você quiser. Pode ser, né? Tá. Ou a sua pergunta era porque você queria fazer menos. Não, eu só queria completar assim mesmo. Não, entendi, tá? Olha, gente, eu dei aqui esse total de linhas. Se você... Professor, vai exigir os parágrafos como se fosse uma redação ou não? Não, você pode fazer um parágrafo só, um texto com um único parágrafo, você pode fazer 3 parágrafos se você quiser, tá? Não tem problema também não, fica a seu critério, tá bom? Tudo bem, obrigado. Eu quero que vocês respondam em forma de texto. É isso que eu quero de vocês, tá bom? Então, assim, é só para que vocês entendam essa questão da atividade aí, tá bem tranquilo. Eu acredito que até sexta-feira vocês conseguem mandar essa atividade, porque, olha só, essa atividade vai valer 3. A nota de vocês para fechar tem que ser 10. Então, a próxima atividade vai valer 7. Tá? Se você falar assim, não vou fazer essa atividade da professora, não. Tô a fim de fazer, não. Vou deixar para fazer a outra que vale 7. Tudo bem, é uma escolha sua. Reza para tirar 7 na outra, né? Porque a média é 7, tá bom? Então, essa é a atividade que eu vou propor para vocês. E eu vou deixar a proposta para vocês, tá bom? Vou colocar no grupo. Vou disponibilizar também no grupo um vídeo, uma videoaula curtinha. Parece que é 15 minutinhos que vocês podem estar vendo. Ela é bem explicadinha, falando sobre a didática, para vocês também entenderem, para poderem responder a atividade de vocês, tá bom? Então, assim, só para que vocês possam estar compreendendo essa questão aí da atividade. Até aí tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Colocaram aqui que entendeu? Eu vou tirar um print bem aqui tem 53 pessoas na sala, e eu vou tirar um print da nossa, para poder organizar a frequência, tá bom? Ô, professora, Oi. então só para entender aqui, dentro dessas 3 perguntas eu vou montar uma redação, né? Um texto, respondendo Isso. elas, né? Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Entendeu? Entendi, ótimo, muito obrigada. Tá, mas não, peraí, que eu vou tirar a foto que você fica, não vai, eu não vou falar agora não terminamos ainda não, aguenta mais um pouquinho. Vai postar no grupo essa atividade, né, professor? Vou postar sim, vou postar lá. Tá bom. Olha isso. Vou postar a atividade lá para vocês. Vou tirar aqui o sprint. Professora, Oi. essa é a minha Pode primeira falar, não tô falando. atividade. Essa é a minha primeira atividade. Deve ter passado outras. É porque eu estava fazendo presencial, aí eu mudei para online. Não vai prejudicar em nada, não? Bom, na realidade, nessa turma online é a primeira vez que eu estou dando aula agora.
Aí pode ser que tenha outros professores, né? Aí você teria que ver na instituição, né, para poder eles te falarem alguma coisa. Tá? Minha, você não vai ser prejudicada, porque essa é a primeira aula das que eu tô dando, tá bom? Tá bom. Você não precisa se preocupar, que você não vai ser. Deixa eu tirar aqui os prints aqui, que eu vou precisar para ter meu controle de frequência de vocês. Podem falar, se vocês quiserem, fique à vontade. Estou ouvindo todos. Gostaram da aula? Excelente aula, viu, professora? Muito bem Sim, explicado. professora. Eu adorei a aula. Que bom, depois coloca lá coloca Top aula, top. o feedback lá no grupo, falando se vocês gostaram ou não da aula, se precisa mudar alguma coisa. A gente precisa mudar alguma coisa, porque a gente só muda a partir do momento que vocês coloquem alguma coisa, que vocês fala, porque a gente não sabe se tá bom ou não, entendeu? A gente tenta fazer o nosso melhor, né? Tentando colocar, buscar, para que possa realmente atender vocês. Mas é bom que vocês coloquem lá o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Pode falar a verdade, pode falar realmente, não, professor, eu não gostei dessa aula, não. Eu acho que não tem que ser assim, assim, nós estamos aqui para isso. Tem que ser assim. Pessoal, se alguém já quiser, por exemplo, se vocês já quiserem, quem já entendeu tudo direitinho, não tem mais nenhuma dúvida, e quiserem sair da sala, pode ficar à vontade. Agora, eu estou aqui na sala, ainda tem 53 pessoas, já são 9h20. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, eu estou aqui para isso. Então pode sair, professora? Pode. Quem não tem mais nenhuma dúvida, que está tudo ok, já pode estar retirando da sala. Terminando aqui, quando todo mundo sair, eu vou colocar lá no grupo o material, tá? No grupo de vocês lá da sala de aula, certo? Boa noite. Até sexta-feira. Sobre o estágio, você sabe me falar quando a gente já pode iniciar? Jéssica, eu não sei, porque essa parte aí tem com o pessoal lá do administrativo, do atitude, eu não vou saber te dizer, porque eu não sei exatamente quando vocês começaram o curso e tudo mais, então tem que ser mesmo com o pessoal lá, tá, Jéssica? Entendi. Então tá bom, professor. Gente, olha só, eu quero agradecer a participação de vocês, uma boa noite para vocês, um bom final de semana, um bom descanso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada. Lembra que dia 20 nós não vamos ter aula, mas a gente vai colocar lembrar vocês lá no grupo. Nós voltamos dia 27 agora, porque dia 20 é feriado aqui em Palmas, eu já falei para vocês no início. Mas é só um bom descanso para todo mundo, que vocês realmente possam aproveitar. Que bom, Patrícia, que você gostou da aula, tá? Eu que agradeço vocês por ter ficado aqui comigo até agora, nesse momento da nossa aula, viu? Abraço para todo mundo e bom descanso. Abraço, boa noite. Tudo de bom, professora. Parabéns. Boa noite, professora. Jéssica. Oi, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Palmas Que pra Deus vocês abençoe, hoje, viu? Palmas professor. e livros, viu? Palmas e livros. Oi, professora. Não tem mais Boa noite, professor. essa atividade? Boa noite, professora. E aí, vocês acham que conseguem fazer a atividade até dia 20? Sim, amanhã ou segunda-feira eu já envio. Tá, muito bem. Vou estar esperando o e-mail, viu? E aí, quando eu voltar dia 27, quero ver todo mundo falar assim que enviou a atividade para a professora Luciana, que ninguém tem ideia com a professora Luciana, que já vai fazer a próxima atividade. Boa noite, professora. Boa noite.
Boa noite, professor. Até próxima Até a sexta-feira. próxima. Ah, deixa eu parar de gravar, desculpa. Deixa eu parar aqui a gravação da nossa aula. Boa noite, professor. Boa noite, porque deixa eu parar aqui, porque senão vai ficar muito grande.